Fala galera, eu sou José Ortiz, hoje é dia 6 de dezembro de 2023, começando aqui o estudo com o Índice Futuro, o FUT. Pelos 60 minutos vocês veem aqui essa bandeira, né? Assim, uma espécie de deriva aqui na parte superior. Então, tínhamos aqui essa resistência, aqui abaixo aqui o suporte nesse ponto. Pelos 15 minutos vocês verão que desse rompimento, desse suporte, fez inclusive um pullback. Pois isso, uma queda mais acentuada, né? Então chegou a cair muito aqui dessa região. Nós tínhamos aqui uma região de meio 1,8 de queda. Assim, eu acho que no dia de ontem nós já havíamos dado uma venda bonita. No de hoje segurou praticamente na mesma região, que foi aqui, próximo a 127,600. Então várias vezes segurando próximo aqui. Hoje deu inclusive um trap aqui nessa região. Foi esse candle 3, tentou ganhar essa região aqui, candle 4 perdeu a mínima, ativou, estopou nesse candle 6, depois isso, engatilhou mais um trap, e aí foi abaixo, né? Então veio uma venda muito forte. Interessante que vocês vejam que aqui nós tivemos inclusive um trap, se não me engano aqui foi no candle 21, aqui, tentou perder essa região, o 22 superou, depois estopou nesse ponto. Então, quando é um movimento muito forte aqui de queda, os traps geralmente acabam sendo estopados, né? Então, aqui nós tínhamos o estocástico tentando apontar para cima nesse candle 25, mesmo assim para baixo. Então, movimento de queda pelo tempo gráfico diário, que vocês veem o candle que rompeu. Então, nós temos aqui como suporte, interessante deixar aqui anotado para amanhã, esse 125,300, que foi o topo anterior. Então aqui pode ser que deixe aqui um candle legal e que segure, né? Mas o candle de hoje mostra força realmente, tá? Assim, um candle que, se vocês observarem, é o candle mais forte aqui desse intervalo. Então a probabilidade é que rompa e venha buscar aqui novamente o topo desse retângulo seria aqui na casa dos 122,600. Em relação ao Ibovespa, também deixou o mesmo padrão, né? Então hoje um candle feio aqui para baixo. No Ibovespa nós temos aqui um suporte próximo que essa região dos 125,450, bem próximo de onde está agora. Caso perca esse ponto, interessante que vocês observem também 124,800, pois isso, ao meu ver, seria aqui no topo aqui dessa consolidação. Então seria buscar aqui novamente essa região aqui dos 121,500, tá? Então é interessante que segure aqui nesse ponto. Em relação ao dólar, o dólar segue aqui dentro desse retângulo, tempo gráfico diário, vocês observam esse movimento, então está preso aqui entre essa resistência dos 4,965 e o suporte do 4,849. Pelos 60 minutos vocês veem isso aqui de maneira um pouco mais clara. Interessante que ontem eu até comentei que poderia ocorrer no meio 1,8 desse movimento, né, que veio aqui de queda de ontem, mas o que ocorreu foi já abrir aqui em gap, continuar a queda. Após isso ficou muito preso aqui o dólar, né? Então vocês veem aqui nessa região o dólar andando pouco, né, após esse movimento de queda. Em relação aos ativos, um ativo que subiu bem ontem, que subiu acho que 12%, foi Pão de Açúcar, PK3. Eu havia comentado da probabilidade de que isso aqui fosse uma consolidação, que aqui em cima tivesse uma resistência. Aparentemente segurou aqui em cima, mas se vocês levarem em consideração que hoje o Ibov caiu, né, caiu cerca de 1%, e que esse ativo se manteve aqui em alta, né, fechou em alta de quase 4%, então é interessante observar. O estocástico aqui não mostra uma posição de sobrecompra, então segue interessante. É importante o quê? Que tenha um rompimento, faça um pullback e aí nós possamos nos posicionar buscando aqui o alvo desse retângulo, tá? Então, Pão de Açúcar era um ativo que eu imaginava que viesse no fundo, buscar o suporte novamente, não veio, mas que agora deixa aqui um cenário interessante. Um ponto que não me animava muito era a falta de volume. Nesses últimos 3 dias, volume em cima da média, então um volume bem importante aqui, Pão de Açúcar. Próximo ativo que nós temos, Ambipar. Ambipar é um ativo que ativou no meio 1,8
Então, operação de 1.8 nesse candle 230, um candle que teve volume, mas também é um ativo que o volume aqui não tem ainda, né? Então, segue aqui nessa região, ativo 1.8, hoje seria um stop de aproximadamente quase 6%, né? 5,64% para um primeiro alvo de 7%. Caso ative pivô, o alvo mais acima seria de 20%, próximo aos 18,65. É um ativo que eu tenho observado, quem sabe aqui se cair mais um pouco, deixar um stop técnico um pouco mais acessível, né? Aqui nessa região, eu tome aqui esse ativo. Um ativo que esse tipo de operação interessa. Próximo ativo, Grupo Soma 3. Esse é um ativo que, diferente de Ambipar, conta já com um volume muito acima da média. Então, em novembro o volume foi muito bom. Hoje, apesar de ter deixado esse candle aqui com muita sombra superior, fechou em alta, 0,93, e volume acima da média também. Interessante que vocês vejam que é um ativo que, apesar de não ter deixado operação de 61,8, então que recuperou próximo a 50%, ativou hoje aqui um Joy de Nápoles de compra. Então nós tivemos o que aqui? Tivemos um fundo, um topo, um fundo acima do anterior e abaixo da média de 3. Ontem fechou acima da média de 3 e hoje superou a máxima. Então aqui ativaria. Eu até comentei que ativando o espaço para correr para que chegasse ao alvo era pouco em comparação ao stop. Então interessante é o que? Ou esse ativo cai um pouco e permite que uma entrada um pouco mais assimétrica, ou o rompimento logo do pivô, esperar um pullback. Então, hoje, comprar aqui nesse ponto é um pouco mais complicado em relação ao stop. Então, é aguardar aqui em soma. Próximo ativo, CVCB3. Hoje, queria que vocês vissem aqui esse movimento pelo semanal. Esse aqui é um ativo que há um tempo, deixa eu escolher aqui, deixar um pouco mais limpo aqui o gráfico. Queria que vocês vissem que esse primeiro movimento, que seria qual? Esse daqui, que segurou, teve esse movimento de alta, pois esse segurou justamente uma 1.8, aqui ativou. Então, pelo semanal havia ativado, pelo diário havia deixado um movimento até mais interessante, que seria qual? Esse candlezinho pequeno e depois o engolfo. Então, aqui, nessa operação, tem gente que toma, né, já uma operação um pouco mais agressiva, mas interessante também, aproveitando aqui um movimento de um pouco mais forte na alta, mas que tínhamos em CVC o alvo do primeiro alvo do pivô era justamente nos R$ 3,69, o alvo que alcançou hoje, inclusive fechou aqui nesse ponto. Quem está comprando em CVC, o segundo alvo desse pivô, R$ 4,04. Então é interessante acompanhar. Quem sabe CVC não corre até esse topo anterior, né? O volume de CVC melhorou muito. O ABV não mostra essa divergência toda, mas o volume bem interessante CVC de novembro para cá. Último ativo de hoje, PETS 3. PETS é um ativo que aparenta estar deixando aqui engatilhado um Joy de Nápoles, né, de venda aqui nesse ponto. Pode ser que volte aqui até a 61.8 desse movimento de alta, que seria nos 3,81. Então, quem está comprando em PETS, interessante que o ativo segure próximo aos 3,81. Se perder, provavelmente venha testar o fundo novamente. O OBV, que nessa região já mostra um pouco de divergência de queda, tá? Então seria um movimento para tentar, quem sabe, buscar até o fundo aqui desse movimento. Então, PETS 3,81, perdendo 3,81, tomar cuidado se esse ativo não volta ao fundo. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.